E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Axis. A gente já está com o Axis aberto aqui com as últimas aulas, né, com o arquivo que a gente criou nas últimas aulas. Eu vou deletar esses formulários aqui. E só para lembrar, a gente estava trabalhando com esse formulário em que a gente tinha uma caixa de combinação e tal. E aqui tem todos os campos da tabela. Na aula de hoje a gente vai criar um formulário de um jeito diferente, mas que é bem parecido com esse primeiro, que é o assistente de formulário. Então a gente já criou o formulário clicando aqui, e a gente viu que ele preenche a tabela automaticamente. A partir do preenchimento dos valores no formulário, a tabela é alimentada de forma automática, né? Então hoje a gente vai usar o assistente de formulário. Então o assistente de formulário é bem legal porque a gente pode não querer colocar todos os campos no formulário de cadastro. Então, por exemplo, eu posso querer o nome, dou 2 cliques, sobrenome, e-mail, telefone, data de nascimento, CPF e RG. Eu quero que esses caras façam parte do meu formulário, porque aqui ele pergunta: que campos você deseja no seu formulário? Eu quero esses aqui. Clico em avançar e aí tem a estrutura que eu quero para o meu formulário. Dá para escolher em tabela, folha de dados. Eu vou escolher justificado, que eu acho que fica com uma cara mais de aplicativo. Vou clicar em avançar. Ele pergunta qual é o título que eu desejo para o meu formulário. Eu vou colocar FRM Assistente, só para a gente se situar, né? E aí eu vou clicar aqui em concluir, vou tirar o zoom e veja que ele criou um formulário já de forma análoga ao que ele fez no caso anterior, mas aqui não tem todos os campos, né? Então se eu clicar em um novo registro, posso colocar aqui teste 1, sobrenome, teste, sobrenome 1, e-mail qualquer coisa, arroba qualquer coisa, ponto qualquer coisa, né? Ponto .com. Telefone, eu acho que eu não coloquei nenhuma máscara de entrada, poderia colocar, a gente vem falando disso várias vezes. Data de nascimento 20 de 1998. CPF, o CPF continua com a máscara de entrada porque é da própria tabela. Então vou digitar um CPF aqui arbitrário. O RG eu acredito que está sem máscara de entrada também, a gente poderia pôr. E aí seria isso. Se eu clicar aqui em novo, né, ele já vai salvar aqui na tabela clientes. Então veja aqui, essa é a linha em que ele salvou, né? Deixa eu fechar aqui. Então ele salvou os campos que a gente colocou. De novo, a gente poderia colocar todos os campos para serem obrigatórios no preenchimento da tabela e do formulário, mas a gente colocou só alguns. Se eu bem me lembro, acho que foi o nome e o CPF, mas todos poderiam ser obrigatórios dependendo do contexto de cadastro, certo? Então vou fechar a tabela aqui. Posso vir aqui inclusive em modo design desse formulário e fazer algumas alterações de design, de estética, né? Então posso diminuir a caixa aqui, posso diminuir o tamanho do texto, da caixa, né, que compreende o nome, né, desculpa. Então aqui o nome eu posso deixar desse tamanho, posso colocar o sobrenome para deixar do mesmo tamanho do nome aqui, na verdade da caixa de texto e da onde você preenche. Eu posso vir aqui em formato, não, aqui em organizar, e aí organizar pelo mais baixo, né, no mais baixo. Então ele pega o mais baixo. Aí eu poderia selecionar segurando o Ctrl esses três e organizar no mais estreito para ficar do mesmo tamanho. Poderia selecionar aqui esses dois, assim eu estou selecionando, vou segurar o Ctrl mesmo, e colocar aqui, por exemplo, né? E aí de repente eu quero agora aumentá-lo, puxo para cá, e aí você consegue ir trabalhando assim com o seu formulário, certo? Na verdade eu piorei o formulário, né? Tá mais feio do que antes. Eu gosto sempre de deixar uma em janela, então eu venho aqui em modo design, já estou, clico em propriedades, venho aqui em outra, seleciono, na verdade eu quero o formulário, né? Então aqui são todas as coisas que compõem o formulário. Você pode trabalhar com todos esses objetos ou subobjetos dentro do formulário. No caso eu quero o formulário mesmo, eu quero que seja em caixa pop-up. Deixa eu dar um zoom, não sei se dá para enxergar. Selecionei formulário, vim aqui em outra e selecionei sim para janela pop-up. Agora ele fica em janela. Eu gosto mais assim porque fica com uma cara de aplicativo, né? Vamos falar um pouco sobre essas propriedades aqui rapidamente, porque a gente vai trabalhar nas próximas aulas sobre essas coisas mesmo. Então veja que aqui tem a legenda do formulário, e aí tem o modo de formulário. Deixa eu ver aqui, ó, se você clicar tem o formulário simples, contínuo, dá pra gente trocar. E tem diversas outras características. Tem a largura do formulário aqui, quer ver uma coisa interessante? Aqui ó, botões de navegação, sim, eu vou tirar os botões para vocês verem como que vai ficar. Então vou colocar aqui não, seletores de registro eu também tirei, certo? E aí, deixa eu tirar o zoom para que vocês percebam que interessante. Vou salvar esse formulário. Ó, ele tirou aqui abaixo os seletores de registro.
tá com uma cara mais menos poluída, né? Então a gente consegue em modo design, selecionando a opção formulário. Aqui são mais propriedades de exibição, né? Então por isso que o nome é formato, né? Aqui na guia formato está mais associada à exibição. Eu posso fazer uma coisa interessante também, a gente pode usar isso em um momento, selecionar o e-mail aqui e deixar invisível. Então ele está visível, né? Se você vir aqui, e você pode deixá-lo invisível. Então não visível. Agora, a partir do momento que eu coloco aqui, ele não aparece mais, isso é importante. A gente vai usar isso em algum momento para guardar a variável quando a gente estiver trabalhando com VBA. Vou fechar aqui, não vou salvar. Na próxima aula a gente começa a falar então sobre o nosso prato principal, que é o design de formulário, onde a gente começa a ver as outras funcionalidades, né? Então hoje a gente deu só uma exibição aqui sobre o formato. Na próxima aula a gente vai falar sobre dados e depois a gente vai começar a falar sobre os eventos, que é a grande graça do formulário, fazer a execução de macros e trabalhar também com VBA. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal. Um abraço.